Oi, oi! Boas-vindas ao canal Onde Estivermos. Meu nome é Pedro e o meu nome é Cauê. E hoje eu vou contar pra vocês como trazer o seu pet para Portugal. Na verdade, eu vou falar muito da minha experiência. E esse vídeo é muito importante porque tem coisas que eu passei que eu não encontrei em nenhum curso, em nenhum vídeo do YouTube explicando. Então esse vídeo é realmente o mais completo que você vai encontrar no YouTube a esse respeito. Eu vou organizar esse vídeo assim. Eu vou explicar a minha experiência, o que eu passei e tudo. E no final do vídeo eu vou te mostrar um checklist rapidão das coisas que você precisa se atentar para trazer o seu pet para Portugal. Uma pergunta muito comum que as pessoas têm é: quanto tempo antes eu preciso me preparar para poder trazer o meu pet, para poder levar o meu pet, dependendo de onde você tá? A resposta é: se você tiver muita sorte e der tudo muito certo, você precisa de pelo menos 4 meses. Com menos de 4 meses você não consegue levar o seu pet para Portugal. Ou para a Europa, de um modo geral. Você vai entender por que no decorrer do vídeo, ok? No próprio portal do Ministério da Agricultura do Brasil mesmo, existe uma explicação de como levar o seu pet para vários países do mundo. Um problema que eu tive é que, ao pesquisar no Google, alguns dos documentos que eu encontrei estavam desatualizados e até errados. Então, é importante você ver nos rodapés, nos cabeçalhos, se aquela é a versão mais recente para você ter certeza de que você está seguindo o passo a passo correto. Aqui na descrição eu vou deixar esse link do Ministério da Agricultura brasileiro para você ver o que você precisa para levar o seu pet no Portugal. Mas de qualquer forma eu vou contar a minha experiência aqui. O 0º passo, você não necessariamente precisa fazer isso antes de todos os outros passos, mas eu não sabia onde mais encaixar esse passo no vídeo, é comprar a passagem do seu pet. Para viajar com o animal, não é só chegar lá no aeroporto com o seu animal e falar: opa, vou embarcar. Não. Você tem que comprar uma passagem para ele também. E existem duas modalidades: pet na cabine e pet no porão. Cada companhia aérea tem sua regra para levar animal para fora. No momento que eu faço esse vídeo, por exemplo, a Azul ela faz voos domésticos com animais, mas não faz voos internacionais. E a Latam, por exemplo, cobra mais para você levar o seu pet na cabine do que para levar no porão. Enquanto a TAP, ela cobra mais para levar no porão do que na cabine. Então, cada companhia tem sua regra. Você tem que entrar lá no site dela e ver quais são as regras, quais são os preços, como é que vai ser. Inicialmente o Cauê ia comigo na cabine, mas aconteceram vários problemas, vários erros da companhia aérea que acabaram cancelando essa minha passagem, essa passagem dele no caso, e eu tive que refazer e foi uma dor de cabeça e aí ele teve que ir no porão. O que não é tão ruim, porque pelo que eu fiquei sabendo, os pets eles são muito bem tratados no porão. E também o Cauê ele teve muito mais espaço, ele é um gato grandão, então ele ia ficar muito apertado na bolsinha para ir na cabine e ele ia estressar bem mais, que eu conheço o gato que eu tenho. Tá, mas tirando a passagem, qual é a documentação que você precisa para levar o seu pet para a Europa? A primeira coisa que você tem que fazer é microchipar o seu animal. E não é qualquer microchip. Ele tem que atender a algumas certas normas, que são essas aqui que eu vou deixar escritas na tela, para que o microchip possa ser lido pelos leitores que eles têm aqui na chegada na Europa. Pode ser outros padrões? Pode, mas aí você mesmo tem que trazer o leitor e você tem que ter esse leitor com você o tempo todo que você for tratar com esse animal. Então, no final das contas, eu acho que vale mais a pena ter o microchip nesse padrão mesmo. Eu castrei o Cauê por uma campanha da Prefeitura de São Paulo em 2015. E nessa campanha, no ato da esterilização, eles já microchipavam o animal. Então eu não paguei nada para aplicar o microchip no Cauê. E a minha sorte é que esse microchip já atende ao padrão exigido pela União Europeia. Um problema que eu tive é que eu não tinha o certificado do microchip dele. E aí eu fui procurando desesperadamente como eu podia resolver isso, nenhum curso, nenhum vídeo falava disso. Uma forma que eu encontrei é encontrar um veterinário que faça esse serviço de ler o microchip e emitir o certificado.
Eu até encontrei uma veterinária no Morumbi, em São Paulo, que faz esse serviço, mas ela na época cobrava R$ 250. Eu achei meio caro e eu descobri uma outra forma que funcionou, que é ir no centro de zoonoses e eles emitem esse certificado para você. Eu só precisei pagar R$ 44, eles fizeram a leitura do microchip, colocaram todas as informações necessárias em português e em inglês, carimbaram, assinaram, colocaram um selo, colocaram tudo. Então, no final das contas, saiu bem mais vantajoso. O certificado que eles emitiram lá nas zoonoses é assim. Ele fala o nome do bicho, de quando ele nasceu, a espécie, o porte, a raça, a pelagem, o número do microchip e a data de inserção do microchip. O segundo passo é vacinar o seu animal contra a raiva. Se você vacinou o seu bichinho contra a raiva antes de aplicar o microchip, você vai ter que vaciná-lo de novo. A vacina também pode ser aplicada no mesmo dia que for colocado o microchip. Então, se você for fazer no veterinário particular, aproveita e faz as duas coisas num dia só. Eu ouvi falar em grupos do Facebook que você não pode vacinar o seu animal em campanhas de vacinação contra a raiva. Você tem que ter uma vacina especial de alguns laboratórios específicos, que são permitidos pela Comissão Europeia. Eu vacinei o Cauê numa campanha de vacinação. Tá aqui, ó, o laboratório que ele foi vacinado, ele é um laboratório português. Então talvez isso tenha facilitado, eu tenha tido sorte, não sei. Mas eles aceitaram a vacina de boa. Beleza, aí você fala, Pedro, o meu bichinho já era microchipado, tá com a vacinação contra a raiva em dia, vou precisar vacinar ele de novo só pra isso? Não. Se o seu bichinho tiver com a vacinação em dia, tá lá dentro do prazo de validade, você já pode ir logo pro próximo passo. Terceiro passo, no mínimo 30 dias depois de você vacinar o seu animal e antes do prazo de validade da vacina, você precisa ir no médico veterinário para que ele recolha o sangue do seu animal para fazer o teste de sorologia antirrábica. Apenas alguns pouquíssimos laboratórios no Brasil são autorizados pela Comissão Europeia a emitir esse teste de sorologia válido para entrar no espaço europeu. Quando eu fiz o teste de sorologia com Cauê, o único laboratório disponível era o Núcleo de Pesquisa contra a Raiva na USP. E eles cobravam R$ 650 para fazer esse teste. Mas não é qualquer pessoa que pode solicitar esse teste. Ele deve ser solicitado por um médico veterinário com seu registro em dia junto ao conselho. Eu paguei R$ 880 nesse processo da sorologia, que envolveu todo o serviço da doutora tirar o sangue do Cauê e também de levar e fazer a sorologia lá no Núcleo de Pesquisa Antirraiva. Aqui na descrição eu também vou deixar o link com o site da Comissão Europeia dizendo quais são os laboratórios autorizados a fazer esse exame de sorologia para você levar o seu pet para a Europa, ok? Pode ser que se você for pedir esse mesmo exame na mesma doutora que eu fiz hoje, seja um preço diferente porque teve um reajuste aí na virada do ano, né? Uma coisa importantíssima nesse teste de sorologia é: você precisa esperar 3 meses, não são 90 dias, são 3 meses, que não é a mesma coisa, eu aprendi isso da pior forma possível. Você tem que esperar 3 meses para ir para a próxima etapa. Claro, você já pode deixar a próxima etapa agendada, mas você só pode realizar a próxima etapa depois de 3 meses que você retirou o sangue do animal para fazer o exame. Pedro do futuro, aqui na hora de editar eu esqueci de pôr uma coisa nesse vídeo. Esse prazo de 3 meses depois de você tirar o sangue para fazer o teste de sorologia é não só para voar, mas muitas vezes para o exame chegar. Eu já ouvi casos que esse exame demorou 4 meses para chegar na casa da pessoa. No meu caso, demorou só 1 mês, mas eu acho que tinha bem menos gente viajando com pet na época dessa situação mundial toda, né? Então, fique atento nisso, ou seja, comece o quanto antes esse processo, ok? Voltando com o vídeo. Esse aqui é o laudo da sorologia do Cauê.
E o Cauê tem uma saúde maravilhosa. Olha aqui, o valor mínimo para você ser aprovado nesse teste é apresentar uma quantidade de meia unidade por ml de anticorpos anti-raiva. O Cauê teve 12 unidades por ml. Então, ó, saúde de ferro. É isso aí, Cauê. Ai, que preguiça. Tá certo, você microchipou seu animal, vacinou ele contra a raiva, fez o teste de sorologia. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você agendar com pelo menos 30 dias de antecedência ao seu voo, você tirar o certificado veterinário internacional com a unidade da Vigiagro mais próxima de você. E por que essa antecedência de 30 dias? Porque eles têm uma demanda muito grande e se você marcar com uma antecedência menor do que 30 dias, pode ser que você não encontre datas. Eu vou abrir um parêntese aqui explicando um pouco do meu processo nessa fase. A minha ida original para Portugal estava marcado para o dia 21 de fevereiro. Acontece que no dia 21 de fevereiro havia apenas 89 dias que o Cauê havia retirado o sangue para fazer o teste de sorologia. E ainda faltava acho que uns 3 dias para completar 3 meses. E não teve conversa. Eu mandei e-mail para a Vigiagro, mandei e-mail para a DGAV, liguei para a Vigiagro, só não liguei para a DGAV porque eu não tenho dinheiro para ficar fazendo ligação internacional. Mas não teve conversa. São 3 meses pelo menos. E não são 3 meses para entrar na Europa. São 3 meses para tirar o CVI, o Certificado Veterinário Internacional. Tá bom? Ou seja, depois de você tirar o sangue para fazer o teste de sorologia do seu bichinho, você tem que esperar 3 meses. Se você tirou o sangue no dia 2 de março, você só pode emitir o CVI a partir do dia 2 de junho. Não faz diferença se 90 dias a partir da retirada do sangue dá no dia, 30 de maio. Não. Porque são 3 meses, não são 90 dias, são 3 meses. E aí não teve conversa nem na DGAV, nem na Vigiagro, e eu tive que remarcar minha passagem. Eu consegui remarcar a passagem para o dia 27 de fevereiro. E aí a gente teve que remarcar a passagem diversas vezes, porque como vocês viram no nosso vídeo Presos no Brasil, Portugal fechou as fronteiras para países e tal. Os detalhes estão lá no outro vídeo. Se você quiser, você vai lá e vê. Mas o que importa é que a gente teve que remarcar várias vezes as nossas passagens. Uma das vezes que a gente remarcou a passagem para dali a 20 dias. E imediatamente eu tentei agendar para tirar o CVI com a Vigiagro do aeroporto de Guarulhos e eles não tinham data nenhuma. Se a gente tivesse conseguido viajar naquele dia, eu teria tido sorte porque tanto a Vigiagro de Campinas como a de Santos tinham um horário disponível. Mas não fez diferença porque as fronteiras de Portugal continuaram fechadas e eu não fui naquele voo. Então é importante que você marque na Vigiagro com pelo menos 30 dias de antecedência, tá bom? Fechando esses parênteses gigantescos. Beleza, você agendou lá na Vigiagro? Ok. Próximo passo é emitir o atestado de saúde do animal. Um médico veterinário com registro no conselho e tudo precisa emitir esse certificado, esse atestado de saúde. E é um modelo específico da Comissão Europeia, não é qualquer atestado de saúde. Ele é parecido com esse daqui, tem as informações do veterinário, tem as informações do proprietário ou do tutor do bicho e tem as informações do próprio bichinho. Também tem um espaço aqui para botar o tratamento antiparasitário, mas esse tratamento antiparasitário não é exigido em todos os países da União Europeia. Portugal, por exemplo, não exige ele, mas alguns outros países como Finlândia, eu acho, e o Reino Unido, se bem que o Reino Unido nem é mais da União Europeia, não sei como essa história tá, mas enfim. Mas seguro morreu de velho, né? E também para a saúde do seu bicho pode ser muito bom fazer esse tratamento. Um atestado de saúde animal só tem validade de 10 dias em qualquer lugar do mundo. Então é importante que você tire esse certificado no máximo 10 dias antes da sua viagem. Outro parênteses aqui. No mundo ideal, o atestado de saúde
precisa ser emitido 10 dias antes da emissão do CVI, porque o documento que você precisa para entrar na Europa com seu bichinho é o CVI. Mas eu tive novamente um azar que o meu CVI ele tinha 11 dias antes da saída do Brasil. E aquela companhia aérea, que era vermelhinha, virou roxinha e colocou 2 letras no nome, eles não quiseram aceitar por nada nesse mundo o atestado com 11 dias, mesmo com meu CVI válido. Então, para evitar dor de cabeça, marque com o veterinário para emitir o seu certificado veterinário internacional 10 dias antes da viagem, no máximo. E, claro, antes da data do agendamento para você tirar o CVI. Beleza, lá atrás você microchipou seu bicho, vacinou, tirou sangue e você já está com o seu atestado em mãos. Chegou a hora do seu agendamento na Vigiagro. Cada unidade da Vigiagro opera de uma forma diferente. Por exemplo, se tivesse rolado de fazer aquele agendamento na Vigiagro de Campinas, eu teria que enviar os documentos digitais e aí na hora que estava lá agendado, eu teria que estar lá na unidade do aeroporto de Campinas para mostrar os documentos originais e eles emitirem o certificado. Como eu fiz no aeroporto de Guarulhos, foi diferente. Eles estavam com um procedimento completamente diferente, tudo completamente digital. A única coisa presencial ia ser buscar o certificado. Esse certificado também tem uma validade de 10 dias. E ele é essa coisinha fofa aqui. Ele tem um atestado dizendo todos os dados e tal, carimbado, assinado e tudo. E também tem anexado a ele uma cópia do cartão de vacinação do seu bichinho e da leitura do microchip. Beleza, você tem a passagem do seu bichinho, o certificado do microchip, a carteirinha de vacinação, o teste de sorologia, o atestado de saúde e o CVI. Agora você vai voar. Mas tem mais uma etapa nesse processo. Na sua chegada na Europa, você vai ter que apresentar o seu bichinho para um teste de perícia lá que o veterinário no local, no próprio aeroporto faz. No caso de Portugal, é a DGAV, tem uns e-mails específicos, dependendo do seu porto de entrada, se for em Lisboa, se for em Porto, que você envia avisando a sua chegada. Você tem que enviar esse e-mail no mínimo 48 horas antes da sua viagem, da sua chegada em Portugal. E outro, esse teste não é gratuito, ele custa 40 euros se você for com um bichinho só, ou 45, eu não lembro, eu vou deixar aqui na tela o preço para você pagar por 2 ou mais bichinhos, que é um preço fixo, é um preço só. Eu ouvi dizer que você tem que pagar esse dinheiro trocadinho, que eles não dão troco, ou no cartão. Eu tive sorte, a veterinária no dia ela me deu troco lá, eu tinha só uma nota de 50 euros e não tinha cartão internacional nem nada. Até tinha, mas ele estava no meio da bagunça e a gente estava muito cansado e estressado. Eu acho que a doutora se compadeceu da gente e buscou troco para mim. Você embarca, voa, chega lá. Se você veio com seu bichinho na cabine, você já vai direto para a fila do veterinário. Se você veio com ele no porão, você tem a fila para tirar o seu bichinho lá, e aí depois disso você vai para a fila do veterinário. Eu e o Thiago, quando fomos para a fila, eu acho que a gente era o terceiro da fila, ou o quarto, e a gente esperou lá por 1 hora. Então é bem demorado. Quando finalmente chegou a minha vez, foi rapidinho ao meu ver, mas o Thiago disse que demorou bastante. Mas a doutora, ela só leu o microchip, conferiu lá os dados, tudo, e ela ficou um tempão do lado de dentro, que tem um lado de dentro lá. Eu acho que ela ficou registrando os dados do Cauê no sistema. Ela só pediu o CVI com os anexos do CVI, nada mais, não pediu atestado de saúde, não pediu nada. Mas se ela pedisse, eu tinha lá para apresentar. E aí eu paguei a taxa, e aí lá nesse lugar eles vão te dar um recibo dizendo que o bichinho passou pela perícia animal e pagou a taxa. E aí quando você passar pela alfândega, você mostra esse documento que eles vão liberar sua entrada no país. No meu caso, em Portugal. E aí você vai ter chegado no seu destino com seu bichinho e vai poder viver sua vida com sua família completa. Igual eu tô vivendo, né, Cauê? Cauê?
Cauê. Quer nem saber de mim, ele. Então, aqui tá a linha do tempo para você levar o seu pet para Portugal. Lembra de comprar a passagem do pet, não é a mesma passagem automaticamente como se ele fosse uma bagagem comum. Você precisa comprar um serviço adicional atrelado à sua reserva. No mínimo 4 meses antes do voo, aplicar o microchip e vacinar contra a raiva. Lembra que isso pode ser feito no mesmo dia, mas não pode vacinar o pet antes de aplicar o microchip. Se fizer isso, vai ter que vacinar de novo. No mínimo 30 dias após a aplicação da vacina, você tem que coletar o sangue com o veterinário para fazer o exame sorológico. Isso acaba sendo uns 3 meses antes da viagem, mas cuidado que pode demorar para chegar o exame. No mínimo 30 dias antes do voo, agendar a emissão do CVI com a Vigiagro. No máximo 10 dias antes do voo, emitir o atestado de saúde junto com seu veterinário. No dia agendado e no máximo 10 dias antes do voo, emitir o CVI com a Vigiagro. No mínimo 2 dias úteis antes do voo, avisar a DGAV da sua chegada em Portugal com o seu pet. E na chegada em Portugal, vá fazer a perícia. E lembre-se de ter o dinheiro trocado ou, preferencialmente, cartão de crédito internacional para fazer o pagamento da taxa, ok? E isso é tudo para o vídeo de hoje, pessoal. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou tentar responder todas que eu conseguir. E se você tem algum elogio, sugestão ou algum comentário qualquer para fazer, faz nos comentários também. Comentários ajudam muito nos algoritmos para a gente alcançar mais gente com o nosso conteúdo. Ah, e também deixa nos comentários dúvidas em geral que vocês têm a respeito de Portugal. A gente vai fazer uma série de vídeos a esse respeito e pode ser que a gente responda a sua pergunta num desses vídeos. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades, ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo, segue o nosso perfil no Instagram e lembre-se, onde estivermos, vem com a gente! Cauê foi a estrela do vídeo de hoje, foi? Ficou todo o tempo ali no fundo pra aparecer pra todo mundo, é? É, papai. É, papai. Ai, meu Deus, como eu sou manhoso. Ai.